Carta aos Coríntios. E eu preciso que alguém faça já uma leitura para mim do capítulo 5, versículo 9. O restante, preste bem atenção, é um texto rápido, mas preste bem atenção que aqui já tem uma grande informação dessa carta. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Quem pode ler, por favor? Já por causa da carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Amém? Todos entenderam? O que Paulo está dizendo aí? Leia você e responde para mim alguém. O que Paulo está dizendo aí nesse capítulo 5, versículo 9? Nós estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O que ele está dizendo? Não é para nós nos associarmos com aquele que se prostitui. Não, sim, mas o início. O que ele está dizendo no início? Ele já advertiu. Isso. O cara tem escrito que não vos associeis com os que prostituem. Amém? A primeira carta que a gente está lendo, Paulo está escrevendo a primeira carta. Em cartas eu vos adverti. Ou seja, primeiro ponto a ser entendido. Paulo não escreveu apenas 2 cartas à igreja de Corinto. Grande parte dos teólogos acreditam que essa realmente não seja a primeira carta que Paulo vai escrever por essa fala dele. Amém? Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. 2 foram publicadas na Bíblia Sagrada. Então, provavelmente, essa não tenha sido a primeira carta, por motivo dessa fala que Paulo fala no capítulo 5, versículo 9. Em cartas eu já vos adverti, ou seja, ele já havia mandado outra carta à igreja de Corinto. Amém? Primeiro ponto é entendermos que houve outras cartas que se perdeu na história, não entendemos por que não foi publicada, mas Paulo já tinha advertido essa igreja de Corinto, já tinha escrito outras cartas. Amém? Paulo escreveu a carta aos Coríntios da cidade de Éfeso. Anota aí. No ano 56 depois de Cristo. Na cidade de Éfeso. No ano 56 depois de Cristo. Fiquei feliz, irmãos, com a repercussão do último vídeo. Vi bastante visualização lá. Amém? Assistam, tá bom? Lembra que eu falei, não coloca 30 segundos só para contar visualização não, que a gente não está atrás desse objetivo. Eu quero que vocês revejam as aulas, aprendam as aulas, tá bom? Se Deus quiser, até amanhã está publicado já. No ano 55? 6. 56 depois disso. Deixa eu aproveitar aqui uma oportunidade. Semana passada 2 irmãos me procuraram uma dúvida que gerou, e essa dúvida gera mesmo. Deixa bem claro. A gente aqui tem N Bíblias de estudos, né? A gente falou aqui um pouco sobre bibliologia, né? Sobre interpretações, sobre traduções. Então existem algumas citações na sua Bíblia que vai estar diferente da minha. Qual está certa? Isso é a história que vai dizer, é a investigação que vai dizer. Então teve dúvida com os irmãos, é natural, mas eles vieram me procurar, fizeram da forma correta. Mas talvez eu fale alguma coisa, você não me procura, você fala, nossa, ele está falando coisa errada. Mas é que existe algumas citações, como data, amém? Como alguns métodos utilizados, que a gente vê ali uma divergência. 56, se você olhar aí no seu rodapé da Bíblia, pode estar 55, pode estar 57, tá bom? Então, depende do teólogo que analisou, que investigou. Por isso que eu sempre falo, datas aproximadamente, amém? Mas se por acaso, como aconteceu com os irmãos, tiver uma divergência, uma informação, me procura depois. Pode ser que eu falei, né? É normal, mas a gente pode entender. Talvez minha Bíblia está dizendo alguma coisa, a sua Bíblia está dizendo alguma coisa, então a gente pode nos procurar para a gente entender, tá bom? Vamos lá. Quero trazer uma introdução bem
essa da cidade de Corinto. Daqui para frente vai ser assim, tá bom? Aos romanos, eu não me aprofundei muito aos romanos, porque a gente sabe que Roma era um império, né? Um império contra a obra de Deus. Mas a partir de agora, eu quero trazer todo um pano de fundo. E quem que vai me explicar o que é pano de fundo? Quem que lembra o que é pano de fundo? Uma base. Hã? Uma base. Lembra? É todo um método introdutório. Eu quero trazer um pano de fundo de cada cidade, de cada igreja, para a gente compreender. Não foi simplesmente Paulo escreveu a carta para uma região. A gente vai entender o que se passava na região. Amém? Então você vai anotar assim: Coríntio, era a capital. Coríntio era a capital da Acaia. Né? Região localizada na Grécia. Todos sabem que Corinto é na Grécia. Deixa eu trazer uma explicação, acredito que você não precisa ler. Essa cidade, ela praticamente foi devastada, ela foi destruída. E alguns anos depois ela vai ser reconstruída. Uma cidade moderna, agora uma cidade bem localizada. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, mesmo pessoas estrangeiras tinham facilidade de adaptação. Então era um ponto nobre dentro da Grécia. Aqui em Corinto tinha aproximadamente 250 mil habitantes. E Paulo ele vai analisar essa cidade como um ponto estratégico para evangelizar a Grécia. Uma cidade nova, vias novas, rodovias novas, comércios novos, chamava a atenção de turistas pela sua modernidade, muitos habitantes, local fácil acesso, local de fácil adaptação, ou seja, vinha uma pessoa estrangeira se sentir em casa. Então Paulo ele entende que aqui seria um ponto estratégico para iniciar uma igreja de Cristo. Amém? Sempre nós vamos falar sobre as estratégias do apóstolo Paulo. Desde começamos a trazer aqui a biografia da história dele, as viagens missionárias dele. Paulo, diferente da maioria dos pastores de hoje, não abria igreja por abrir. Não. Isso é costume nosso hoje, não é assim? É costume. Com certeza, se Deus me der uma oportunidade de estar abrindo uma igreja, eu vou abrir a igreja. A gente quer ganhar almas para Jesus, mas Paulo não. Paulo, ele não estava abrindo paredes, era estratégico, porque o objetivo de Paulo não era abrir um templo, era converter uma nação. Então, se ele abre um templo em uma região devastada, em uma região que estaria em crise social, em uma região que não teria facilidade de se aplicar o Evangelho, toda aquela nação poderia ser afetada. Então, ele encontra pontos estratégicos para iniciar uma obra. Amém? Então, nessa cidade de Corinto, ele encontrou uma estratégia para evangelizar toda a Grécia. Vamos lá? Anota aí. De 2 em 2 anos, a cidade celebrava os jogos istímicos, ISTIMICOS, istímicos, que era um dos principais eventos da Grécia. Para você entender, uma mini Olimpíadas, tá bom?
Imagina como ficava essa cidade, esse país nessa data. E quando acontecia esse evento? No início da primavera. De 2 em 2 anos, no início da primavera. Entre maio e abril. Vou explicar para vocês agora, para a gente dar sequência. De 2 em 2 anos esse evento, né, esses jogos, essa mini Olimpíadas, era uma homenagem, eles prestavam honra ao deus Poseidon. Então vamos falar um pouco agora sobre mitologia grega, mas esse jogo especificamente, esses jogos, era a honra que eles prestavam ao deus Poseidon. Amém? E quem era o campeão? Vou mostrar para vocês que as modalidades. Anota aí. Se tiver alguma curiosidade. As modalidades ali que eles praticavam. Eram boxe. Atletismo. Corridas de cavalo, boxe, atletismo, corridas de cavalo e carruagens. Qual que era a premiação que eles recebiam? Agora você vai ligar alguma figura que com certeza você já visualizou. O vencedor, eles ganhavam, quer anotar? O vencedor ganhava uma coroa de folhas de pinheiro. Alguém já viu uma imagem grega, um deus grego? Sempre tem essa mesma coroa, né? Uma coroa de folhas. Eu descobri agora que era de pinheiro. Então, o vencedor, ele ganhava uma coroa de folhas de pinheiro. Quando você vê uma imagem, supostamente esse foi vencedor de alguma competição, ou é algum deus também que eles tiraram dentro desses jogos aqui, tá bom? Ganhava essa coroa e também 1000 dracmas. Alguém sabe o que é uma dracma? Sim, mas o valor. Um dia de trabalho. Isso. Então o vencedor ganhava uma coroa e quantos? 1000 dias de trabalho. Né? Quase 3 anos de trabalho ele ganhava ali o vencedor e uma coroa. Amém? Em Corinto havia um templo ao deus Poseidon. Um dos templos era ao deus Poseidon. Fazia parte dessa famosa mitologia grega. Alguém já ouviu falar, já leu, já estudou sobre mitologia grega? Alguém tem alguma coisa para passar para a gente? Informação? Pode passar aí o que você já ouviu falar. Não agrega, né? Na parte espiritual nossa. São muito sábios em medicina. Entendi. Eles são muito sábios em Sim, medicina. sábio em várias áreas, né? Em várias áreas. Mas a mitologia, anota aí, mitologia, a palavra já diz mito, né? É um conjunto de mitos. Conjunto de mitos que formam uma religião. Então não é um conjunto de verdades, é um conjunto de mito. Passar debaixo da escada é 7 anos de azar, né? Mitos. Poseidon é o deus do terremoto. Sim, vou falar deles agora, da tempestade, dos maremotos, né? Então, mitologia não é nada concreto, mitos, tá? E grande parte da Grécia tinham esses mitos como uma religião. Teologia, o que significa teologia?
ciência que estuda Tel, Deus. Mitologia, a ciência que estuda mitos. Anote aí. Os gregos acreditavam que os fenômenos da natureza tinham uma relação com os deuses. Então, ações da natureza, eventos da natureza, eles acreditavam que os seus deuses que contribuíam para isso acontecer. Eu vou trazer uma relação de deuses para você escrever aí, tá bom? Os principais, tá? Às vezes você vai colocar no Google lá, deuses da mitologia grega. 1000. Então, os principais que eles formavam a sua fé, formavam a sua religião. O primeiro, e para eles o principal, Zeus. Quem jogou God of War sabe o que eu estou falando, né? Galeria dos deuses ali. Zeus. Quem que era Zeus? Rei dos deuses. Meus irmãos, nunca se esqueça. Deuses ou Deus, não estou falando do nosso Deus, coloca o Deus no D menorzinho que você puder. Só para você entender que é D. Minúsculo, minúsculo, minúsculo. Para eles é o rei dos deuses, é o Deus do céu. Lembra o Dzinho? Faz um pontinho, uma retinha para cima. Deus do raio e do trovão. Segundo Deus aí é uma deusa, Hera, com H, H-E-R-A. Outra coisa, irmãos, eu estudei o grego, tá bom? A língua grega. Também não fui ficar pesquisando a forma que se pronuncia o nome de deuses. Às vezes você vai colocar na Hera e é Reha. Ele falou errado. Eu só li lá e estou trazendo para vocês, tá bom? Eu não fui entender como fala o nome desses deuses aqui, não. Zeus ele está cansado de ouvir, mas alguns pode ser que a pronúncia não seja correta, amém? Quem que era essa deusa aqui? Rainha dos deuses. Que confusão, né, irmãos? Hera, com H. Um Deus é difícil de obedecer, imagina tudo esse Deus, né? O povo complica. Do casamento. Igual a professora falou aqui, esse Deus, existe também grandes funções que eles acreditavam ser dono. Também eu fiz um resuminho para muita coisa, tá bom? Rainha dos deuses, deusa do casamento e da família. Te peguei, Bruno. Bruno fez um estudo aprofundado aqui da igreja de Corinto, que eu quase lacrei aqui a boca dele para ele não falar. Mas é isso que a gente pede, irmãos. Estuda mesmo. Busca mesmo. Amém? Rainha dos deuses, Deus do casamento e da família. Todo mundo já notou? De novo agora, Poseidon. Tem um filme, né? Desastre de um navio. Poseidon. Deus dos mares. Isso. Quem que é o Poseidon? Deus dos mares. Da água e da tempestade. Como que pode tanta crença, né, predominar um cenário e não se intitulava, eles eram os mais sábios da época mesmo.
Deus dos mares, da água e das tempestades. Atena, acredito que você já ouviu falar também. Já ouvi na época que eu era moleque, no Cavaleiro do Zodíaco. E no King of Fighters tinha Atena. Estou entregando para ela do fliperão, né? Quem era Atena? Deusa da sabedoria e do artesanato. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Deusa da sabedoria e do artesanato. Ares, A-R-E-S. Deus da guerra. Diz que trabalhava menos, era só da guerra. Ares, Deus da guerra. Deméter. Deméter. É uma deusa, tá? Deusa da colheita, da agricultura, deusa da colheita, da agricultura e das estações. Um fato agora que dá muita divergência na carta de Coríntios. É o próximo Deus que a gente vai falar. Apolo. Porque existe um personagem de suma importância no ministério do apóstolo Paulo da igreja de Corinto, cujo nome também é Apolo. E muitos, eu já vi pregador confundir Apolo com esse Deus aqui. Então, analisa sempre. Vai pregar sobre Maria? Investiga qual Maria que é. Nem todas é Maria Madalena. Nem todas também é Maria, irmã de Lázaro. Amém? Então investiga. É um nome, você entende que esse nome tem outro nome na Bíblia Sagrada? Investiga. Quem escreveu a carta de Judas? Com certeza não foi Judas Iscariote. Judas, o meio-irmão de Jesus. Então, se você vê carta de Judas, você pode falar assim, então Judas Iscariotes, antes de trair Jesus, escreveu aquela carta. Você acaba com o seu sermão. Amém? Então, investiga. Principalmente quando você está citando nomes que repetem-se na Bíblia Sagrada, tá bom? Esse Apolo aqui é um deus da mitologia grega. Tem nada a ver com o Apolo que andou junto com o apóstolo Paulo. Quando foi renovar a habilitação, o médico falou para mim assim, seu nome é André Luiz, é nome de um santo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, não, é nome de um discípulo de Cristo Jesus. Não interessa se tinha um santo no meu nome. O meu nome é de um discípulo de Cristo Jesus. Amém? Eu tenho que profetizar isso na minha vida, não é assim? Não é homenagem a santo nenhum. Ele falou, o seu nome é Allan Kardec, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu pai era espírita na época. Supostamente pode ser. Mas não. Minha mãe é pastor, meu pai se converteu, eu sou pastor. Meu nome, antes desse santo, tinha André que andava com Jesus, né? Então, meu nome é de um discípulo. Então, você entenda sempre isso. Você vai citar um nome, você estuda para ver quem realmente é aquela pessoa. E esse Apolo aqui? Deus do Sol. Professor, o Bruno vai ficar de castigo, hein? Deus da Luz. Deus do Sol, Deus da Luz. Da profecia. Deus do Sol, Deus da Luz, da profecia, da filosofia, da poesia
da música. Esse trabalhava mais, né? Isso aí, eu olha essa. 12 horas aqui. 12 por 12. Da poesia e da música. Artemis. Artemis é uma deusa. Artemis. Quem que é ela? Deusa da caça e da lua. Deusa da caça e da lua. Tem só mais 4, tá, irmãos? Hefesto, com H. Hefesto. Deus do fogo e dos vulcões. Onde Paulo foi se meter, irmãos? Para cada palavra que ele pregava tinha um Deus que eles acreditavam, né? Deus do fogo e dos vulcões. Afrodite. Deusa do amor, da fertilidade, deusa do amor, da fertilidade e da beleza. Hermes, com H. Hermes. Ele é o mensageiro dos deuses. Mensageiro dos deuses. Deus das viagens. E da comunicação. O último, graças a Deus. Dionísio. Dionísio. Deus do vinho e das festas. Irmãos, a gente aqui com essa introdução na mitologia grega, nós entendemos o tamanho do desafio que o apóstolo Paulo teria. Aliás, foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Porém, foi a igreja que o apóstolo Paulo mais amou. Amém? Paulo ficou cerca não, a Bíblia mostra o período. Ficou 18 meses aqui, direcionando essa igreja aqui. Amém? 18 meses ele ficou na cidade de Corinto. Depois ele mandou as cartas nas regiões que ele estava. Mas ficou 18 meses discipulando esse povo. Com certeza não foi fácil. Se Paulo fala assim, apaga a luz, tem o Deus da luz. Me dá um copo d'água, tem o Deus da água. Para cada situação havia um Deus naquele lugar. E Paulo, cheio de autoridade, ele vai inserir o reino dos céus. Ele vai provar, através da palavra, que existe um só Deus. Amém? Grande foi o desafio do apóstolo Paulo nesse período de 1 ano e meio no meio dessa cidade. Não era qualquer pessoa, eram pessoas de um intelectual avançado. Vamos falar daqui para frente um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro ponto que Paulo tinha que chegar aqui nessa cidade. Alguém lê para mim? Primeira carta dos Coríntios, capítulo 1, verso 10 até o 14. Coríntios 1, 10 até o 14, quem lê,
Voz alta, bem clara, por gentileza. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo. Ora, caso Cristo está dividido, foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio. Primeiro ponto que Paulo encontra ali na igreja. Paulo já tinha passado os 8 meses, ele retorna nas suas viagens missionárias, e agora quando ele vai escrever essa carta, ele está em Éfeso, né? Ele fica sabendo que uma mulher chamada Cloé, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre ela, sobre esse versículo 11, que divisão tinha acontecido no meio daquela igreja. Primeiro ponto que Paulo tinha que fazer: promover a união. Primeiro ponto, promover a união naquela igreja. Mas por que nasce essa desunião? Quero apresentar para vocês agora o motivo. Por quê? Né? Toda igreja que acontece ali um atrito, uma desunião, tem um motivo, tem um portal que vai trazer, né, o resultado daquela desunião. E qual que era a motivação aqui dos gregos? Anote aí. Os gregos se dividiam em visões filosóficas. Visões filosóficas. E eles se baseavam nos 7 sábios. Alguém já ouviu falar nos 7 sábios gregos? Eles se baseavam nos 7 sábios, os doutores da inteligência, os mais intelectuais. Eu vou mostrar nome por nome aqui para vocês deixar anotado aí. Os 7 sábios da Grécia. Amém? Se baseavam nos 7 sábios. Primeiro, Tales. Eu falo o nome e a região, tá? Tales era de Mileto. Tales de Mileto. Não é o sobrenome, tá? Todos os nomes assim. O primeiro nome, sequência é a região dele. Tales, nome, Mileto, a sua cidade. Segundo sábio, Solon. S-O-L-O-N. Solon de Atenas. Terceiro, com a letra Q, Quilon. De Esparta. Quarto sábio, Pitaco. De Mitilene. Vou estudar, né? Tem aquela frase, deu um pitaco, sabe o que tem a ver com ele, né? Vê que ninguém se pitaco aqui. Mitilene. Quinto, Bias. De Priene. Começou a complicar os nomes agora, hein? Bias de Priene. Falta 2. Sexto, Cleóbulo.
lindos. E o último, Repete, por favor. Cleóbulo, de lindos. O último, Periandro. Periandro. Esse era de Corinto. Ou seja, os gregos se mantinham, filosoficamente falando, divididos. Isso era ali o dia a dia dos gregos. Cada um seguia um pensador, cada um seguia um filósofo. E essa divisão entra na igreja. Eles eram acostumados a ser divididos com pensamentos, com ações, né? Cada um com seus partidos. E quando eles se convertem ao Evangelho, eles trazem essa divisão para dentro da igreja. Amém? Era o costume deles, cada um ter uma crença, cada um ter, né, um partido a ser seguido. Eles trazem essa divisão de partidos para dentro da igreja. Vamos lá falar os partidos que tinham dentro da igreja de Corinto? Paulo falou aí, mas você vai notar. No versículo, Paulo fala dos partidos. Primeiro partido, eles diziam seguir apenas Paulo. Amém? Primeiro partido dentro da igreja, um grupo. Nós só seguimos a Paulo. E quem foi Paulo? Fundador da igreja de Corinto. Embora ele não se intitula, mas ele era o líder da igreja de Corinto. Primeiro partido, seguidores de Paulo. Segundo partido, seguidores de Apolo. Aqui entra o pregador, não é o Deus Apolo. Amém? Por isso que existe alguma confusão. Algumas pessoas acreditavam ser o Deus Apolo. Mas aqui estamos falando de pessoas convertidas ao Evangelho. Jamais seguiriam algum tipo de Deus. E quem foi Apolo? Anota aí. Um grande orador. O que é um orador? Ora muito? O que é um orador? Isso. Tem uma habilidade muito grande de comunicação. Ele foi um grande orador de Alexandria. Tinha uma habilidade na arte da comunicação. Falava muito bem. Expressava bem. Tinha um partido de Cristo também? Tinha. É o último. Então, uns seguiam a Paulo, porque diziam, Paulo, ele que iniciou a igreja, ele que é o fundador da igreja. Aí aparece um pregador, com boa técnica, um pregador eloquente, né, que chama a atenção. Aí o grupo levantou, não, eu não quero saber de Paulo, eu quero seguir ele, eu quero ser que nem ele. Aí entra o terceiro grupo, talvez sua Bíblia diz aí Cefas, né, mas é Pedro. Jesus que chama Pedro em um certo momento de Cefas, mas é Pedro. Terceiro partido, seguiam Pedro. Por que seguiam Pedro? Porque na Grécia existia uma comunidade judaica. E quando eles se convertem à mensagem de Paulo, eles não querem seguir a Paulo, não querem seguir a Paulo. E eles eram, né, raiz, crente raiz. Dizia, a gente só segue as informações de Pedro. Então era o seguidor de Pedro dentro da igreja de Corinto. Alguma dúvida até aí? Seguidores de Pedro. Último, seguidores de Cristo. Era o tipo de crente que falava, eu não obedeço liderança humana. Pode vir Paulo, pode vir Apolo, pode vir Cefas, jamais eu vou obedecer liderança humana. Eles diziam que só obedecia a Cristo, estava dentro da igreja, mas só seguiam a Cristo. Agora imagina a bagunça que isso vai gerar na igreja. 4 grupos dividindo a igreja.
Então a primeira coisa que Paulo ele tem que escrever essa carta, né, como se ele tivesse voltado naquela região, é banir aquela divisão, porque Paulo entende que se a divisão prospera, a igreja fecha. Isso para nós, não precisa nem explicar, né? Nos dias de hoje. Então Paulo ele ia promover a união, por isso que ele volta a escrever para essa igreja. Já tinha passado 18 meses ensinando. Ensinou a seguir, ele vai dizer que foi eu que batizei vocês para vocês me seguir. Olha a humildade do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo para seguir, não seguir Apolo, seguir Pedro. Não. Seguir a Jesus, mas obedecer a liderança. É isso que ele está dizendo. Mas ele vai mostrar, como sempre mostrou, o seu poder de humildade. Por acaso foi eu que morri na cruz? Por acaso é no meu nome que vocês são batizados? Então, não tem que criar partidos dentro da igreja. É o primeiro ponto que Paulo encontra aqui nessa cidade. Promover a união. Amém? Segundo ponto. Promover a transparência. Irmão, você fez a leitura? Dê para mim só o versículo 11, por favor. 1:11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Uma mulher chamada Chloe. Paulo fica sabendo que tem contenda na igreja de Corinto. Alguém informou ele. Quando Paulo ele chega na cidade, ele fala assim: fiquei sabendo, alguém me disse. É assim que ele resolveu o problema. A família de Chloe cita o nome. O que Paulo está ensinando aqui? Ele está exterminando qualquer tipo de fofoca no meio da igreja. É um ensinamento para nós. Falou? Está acontecendo isso? Irmãos, a família de Chloe, a casa de Chloe diz que vocês estão divididos. A gente trazer isso para o nosso dia a dia, a gente elimina tanto disse-me-disse. Ah, falou? Pastor Tiago, o irmão Júlio falou que o senhor falou isso de mim, vamos resolver? Não vai eliminar? Não é trazendo contenda, mas vai eliminar. Paulo não queria trazer contenda com a família de Chloe, não. Ele quer tirar, mostrar transparência, colocar por terra qualquer tipo de falação. Falou, então a gente vai chegar nas três partes. Na parte que está acontecendo o problema, na parte que falou, e eu estou indo lá para tentar resolver. Então ele elimina com a transparência, ele elimina qualquer tipo de falação. É o segundo ponto que ele vai tratar na igreja de Corinto. Amém? E assim a gente tem que ser. Assim a gente tem que ser. A minha esposa quer testemunho. Não é que a gente quer uma coisa, a gente quer resolver. Se a gente tinha uma pastora aqui em Jacareí, que eu não vou nem citar o nome também, não conheço ela, não desmerecendo, mas eu não conheço ela, e saiu falando umas asneiras da gente aí, mas umas asneiras. Nós pegamos nosso carro, a gente foi lá na porta da igreja dela, chamamos ela e o esposo dela, falamos quem falou, o que falou. Ela ali tentou dizer que não falou, mas falou, e resolvemos o problema. Do que eu vou ficar, estão falando de mim, não sei o que lá falando de mim. Vamos na causa raiz. Assim que Paulo ensina. Vai na causa raiz e resolve. E com a autoridade que isso leva. Tal pessoa falou que você falou de mim. Vamos resolver? Vamos eliminar essa situação? Não é assim? Porque se ficar, falaram, estou sabendo o que você está falando, só vai aumentando o problema. Então Paulo aqui ensina com transparência. Use da causa de Chloe. Estão dizendo que vocês estão divididos. Amém? Segundo ponto, transparência. Quem pode ler para mim? 1 Coríntios 3, 9. 3, versículo 3 até o versículo 9. O senhor vai para o terceiro ponto agora? Oi? O senhor vai para o terceiro ponto agora? Não. Praticamente, no terceiro ponto, agora eu vou falar um pouco sobre o Paulo mesmo. Aí, Eu vou perguntar antes que o senhor mudasse.
O senhor sabe quem que é Clói, quem foi essa mulher? Não pesquisei sobre ela, não pesquisei. Ah, tá. É uma, se alguém puder pesquisar e trazer, eu nem fui a fundo quem foi, mas ela com certeza é alguém que evangelizou, que Paulo evangelizou. Paulo passou um tempo, um período junto, né? Porque queira ou não queira, virou uma amiga, né? De confiança. A família de Clói virou uma amiga de confiança. Não foi uma pessoa que passou na rua e disse. Com certeza é alguém de confiança. Se alguém quiser dar uma pesquisada, traz pra gente semana que vem. Amém? É 1 Coríntios 3 ao 9. É, capítulo 3, versículo 3 até o 9. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Mais uma vez, Paulo está provando a sua humildade aqui. Ele está colocando cada um no seu devido lugar e mostrando a importância de cada um. Ele colocava por terra qualquer tipo de idolatria na sua pessoa, e supostamente na pessoa de Apolo, por ser um grande pregador, né, um mestre em oratória. Então ele está dizendo, não é no nosso nome, é no nome de Jesus. Ele está mostrando a importância de cada um, que ninguém é melhor que ninguém. Eu estou dizendo sobre o maior pregador da história. Ele está dizendo que ninguém é melhor que ninguém. Está mostrando ali para o povo. Um planta, outro rega, mas o nome a ser glorificado é Cristo Jesus. Então, está mais uma vez, de forma simples e clara, provando a sua humildade. Amém? Nunca esqueça isso, irmãos. Nunca esqueça isso. Deus vai levar cada um num patamar espiritual segundo a sua busca. Quanto mais você buscar, mais degraus você vai subir. Mas nunca esqueça as suas origens. Amém? Eu escutei isso do pastor João Rangel, dono da faculdade FATEC aqui em Jacareí. Ele me deu aula. Você toma cuidado com os tapinhas nas costas. Às vezes, é o próprio inimigo tentando te elogiar. Você prega muito, você canta muito. Toma cuidado. Quando eu te usar numa mensagem, num sermão abençoado, alguém me te elogiar, você vai ficar feliz. Mas fala assim, Deus é fiel, Deus é bom, é Deus que dá, é Deus que faz. Amém? Já contei a historinha para vocês de Herodes, foi comido de bicho. Não é porque ele não deu glória a Deus. Eu, quando me converti, eu nunca falei glória a Deus lá na rua, nunca. Eu não sabia o que era isso. Eu não fui comido de bicho. Por que ele foi comido de bicho? Porque ele está ministrando, as pessoas estão dizendo assim, olha, não era a palavra, ministrando, a ministração humana. As pessoas diziam assim, esse é um semideus, esse é um Deus na terra. Em vez de ele transferir a glória para o Deus verdadeiro, ele recebe aquela glória para ele. E a Bíblia diz que automaticamente ele é comido de bicho, porque a glória não era dele, a glória era de Deus. Amém? Paulo deixa isso bem claro para nós. Deixa bem claro para nós. A glória é de Deus. Deus te usou num culto, agradeça a Deus. Deus te abençoou numa mensagem, a mensagem falou com a igreja, teve manifestação do Espírito Santo na igreja, agradeça a Deus, porque o maior pregador da história, ele deixou bem claro, dizendo que eram pessoas comuns, assim como nós. Amém? Mas vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. Preciso de 2 leitores. Irmãos, eu estou vendo um cartaz, só para você não passar despercebido. Orienta a sua igreja. Pré-leitor e pré-leitor tem diferença, sabe disso? Qual é a diferença? Quem sabe me dizer? O que é um leitor? Quando você vai colocar no cartaz, o pregador é pré-leitor. Amém? Não tem o I. Isso, não tem um I.
aprende, isso chama muita atenção. Então, orienta, tá bom? Não precisa, você fez errado, orienta. Ou o pregador, preletor, estava certo você, foi pregão de lá. Não, é só uma orientação, tá bom? Porque a gente vê, porque fica brincando, tipo zomba, né? É que não sabe, né? Leitor não sabe, então você está aprendendo. Então, se um dia você vê alguém vai fazer um cartaz, ajuda. Minha esposa, ela fica brava, ela faz um cartaz, eu acho uma vírgula ali. A minha foto ali estava do cartaz, estava no meio do templo de Corinto. Estava parecendo um Deus. Eu não tiro para o canto de lá. Estava parecendo um Deus de Corinto. Mas eu brinco, minha esposa faz muito bem o cartaz, irmãos. Mas o que acontece? Ela já sabe disso do leitor e leitor. Mas eu digo assim, a gente vê muitos cartazes assim, leitor tem diferença, tá bom? Então, é o pregador, é preletor. Vamos lá. Quem pode ler para mim? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 16. O mesmo que ler, depois já lê para mim o versículo 22, por favor. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 22? Primeiro sentido, 9, 16. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois é me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar esse Evangelho. Eu não sou de guardar versículos, irmão, tenho uma dificuldade de gravar, mas esses dois versículos aqui, eu gravei no pé da letra, que falou muito comigo. Primeiro, 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar. Pronto. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Amém? Amém. Vamos lá. Entendeu os dois versículos? Primeiro, anunciar o Evangelho é a nossa obrigação e não temos que se gloriar nisso. E aí Paulo vai além. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Cair no ai de Deus, você sabe que é problema. E o segundo versículo? Me fiz fraco com os fracos para ganhar os fracos. Me fiz de todos os meios, de todas as formas para chegar a salvar alguns. Olha que interessante que Paulo está ensinando. O que é se fazer fraco com os fracos? Você veio do mundo. Você está ali numa esquina, numa roda que o pessoal está ali cheirando. Você tem que virar as costas para quem está cheirando? O cara vai acender ali na hora um cigarro de maconha. Você tem que virar as costas para ele? Mas você tem que fumar com ele? Não. O que Paulo está dizendo? Fiz fraco com os fracos para ganhar os fracos. É entender a fraqueza das pessoas. Conversar com as pessoas. Deus um dia me deu um sonho. Um irmão aqui de Cidade de Salvador que era traficante. Deus deu um sonho que ele ia se converter. E teve uma oportunidade que mataram outro traficante aqui no bairro. E passou um mês eu fui na casa dele. A gente era da torcida do Corinthians, da Gaviões. Quando eu sentei na casa dele, eu não fui falando assim, vai para a igreja, vai para o inferno, a cruz de Jesus Cristo vai mudar a sua história e matar a mente dele ali. Eu sentei, falei um pouco do Corinthians, conversando, lembrando das viagens que já foi em jogo. Ele deu a brecha, falamos de um culto que ia ter um culto. Deus, ele é tão bom. Ia ser o final de campanha, o Júnior Dax que ia pregar no dia. O Júnior confundiu com a agenda lá, não pôde vir. Aí eu falei, pastor, vou chamar o pregador. Pastor, não, você prega. E quando foi começar a pregação, esse irmão entrou, como Deus deu o sonho. Deus tinha dado até um louvor, mas não sei cantar, para passar vergonha. Chamei minha esposa e falei, canta esse louvor. E ele aceitou Jesus até hoje. Não era o Andrezinho, que era o traficante aqui no bairro. É Deus que faz, mas como Deus faz? Como Deus deu um sonho para mim. Se eu vou na casa dele, André, estou sabendo que mataram outro traficante? Então você escolhe. Quem é para o inferno, quer tomar tiro também? Ele não ia vir. Então você vai nessa palavra. Por isso que eu falo essa palavra, marcou. Fiz fraco com os fracos. Vou sentar. Eu vou conversar, vou entender a fraqueza dele. Não é seu nóia. Não, é entender a fraqueza dele. Saber que não é fácil. Não é assim? A gente está dando aula na casa de recuperação, os irmãos estão ali. Irmãos, você pode colocar de pé vocês dois, por favor? Sabe esses dois aqui? Eles vêm lá para a região do São José do Putim, né? Para mim é tudo Putim, mas é próximo, né? Vocês são satélite? Vão na igreja lá no Putim, na pastora Cleide.
Eu já preguei na igreja algumas vezes. Eles vêm de longe, na segunda, eles estão refazendo as aulas na terça-feira, lá na casa de recuperação. Você vê a fidelidade deles. Amém? E a gente está dando aula para eles lá, irmãos. Mesma aula, mas entendendo a fraqueza deles, né? Entendendo a limitação deles. Quando chega no primeiro dia, vocês estão aqui por quê? Fracos? Não. Entender, tentar ser amigo, conversar, saber que um dia eu não tive a coragem deles de ir para lá. Eu preferia apanhar no mundo aí, não é assim? Foi com a gente? Preferimos apanhar, até acordar. Então, entender a fraqueza das pessoas, não julgar. Não é cair na fraqueza, entender. Fiz com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me com os fracos. Fiz-me de fraco, mas eu não sou fraco. Amém? Eu vou entender a fraqueza dele. E através de eu entender a fraqueza dele, eu vou entender como eu posso ajudar ele. Então grava esses versículos na tábua do teu coração. Não precisa decorar não, mas grava. Entenda a fraqueza. Tem pessoas que não têm a força que você tem para estar aqui na igreja. Amém? Alguma dúvida aí? Você evangelizar com a sua própria vida, né? Não entendi. Evangelizar com a sua própria vida. Sim, você é uma carta. Paulo vai dizer aqui em Coríntios mesmo. Tem muitas pessoas que, inclusive, já chegaram para mim também, conversando comigo. Tiago, já convidei tanta gente para ir para a igreja. Então, assim, e as pessoas não vão. Eu falei assim, então, posso dar um conselho? Eu falei assim, olha, quando você vai conversar com pessoas, na sua cabeça, você pensa que a pessoa tem que ser igual a você. E a outra é que você conversa com a pessoa, você fala 30 versículos da Bíblia, 40, você metralha a pessoa, porque Paulo diz isso aqui, porque Pedro diz aqui, porque João diz aqui, e ó, por último você vai ficar assim. Então assim, rapaz, a sua vida é um grande testemunho. Às vezes a pessoa não está olhando a forma como você fala da Bíblia, ela está olhando a tua vida. Então, às vezes você tem que pensar um pouco, porque a tua vida vai salvar muita gente, as pessoas estão te vendo, você não está vendo, mas tem muita gente te vendo. E só não vai na igreja por causa da tua vida. Verdade. O pastor falou, irmão, é importante. Quem está no mundo, você não está preparado para o mundo que você não conhece, a maioria não conhece os versículos, quem não é afastado. Você vai falar assim, ó, Abacuque estava numa torre de vigia. Eu não sei o que é torre, eu não sei o que é vigia, muito menos o que é Abacuque. É assim? Então, é entender a limitação da pessoa, né? Então, mas a gente lá, a gente vê assim, mas eles, outrora, estavam aqui sentados ouvindo. O senhor mesmo viu lá, que muitos fazem perguntas que você Sim. é meio, né? Tem teólogos formados lá, irmão, fazendo aula com a gente lá. A gente conhece muito a palavra. Tem denominações diferentes. Teólogo carequinho, carequinho. Esse é difícil, né? Esse é bom. Os anjos, igual de anjo. Eu peguei sexta-feira lá. Ele ficava assim, ó. Ele era batista. Ele dava uma folhada. Ele tem um probleminha, eu acho também, né? Ele quer provar pra gente que os anjos, mas é bênção. Ele pergunta, irmãos, pergunta lá, dói, viu? Dá medo. Dá medo mesmo. Ele passa o dia inteiro pesquisando lá e vem à noite e arrebenta com a gente. Mas é assim, irmãos, ó, entender a fraqueza das pessoas, tá bom? Entender. Respeita. Você não tem que aceitar. Respeitar. Todo mundo aqui tem um amigo, um familiar católico. Você quer que essa pessoa nunca pise na igreja? Você sabe como fazer isso? Fale mal da fé dela. Nunca vai pisar na igreja. Você quer ganhar para Jesus? Apresenta os textos bíblicos que está na sua Bíblia. Eu já te ensinei sobre isso, está na Bíblia dela também. Convencendo. Quem foi Maria? Foi mal? Não. Uma jovem de 14 anos pura. Deus olhou do céu e viu em Maria uma das mulheres mais próximas da perfeição da época. E através da vida dela, o Espírito Santo vai trazer à tona a vida de Jesus. Ela está salva, ela não tem culpa da idolatria que foi colocada sobre a vida dela. Ela não tem culpa. Primeiro ponto, Maria foi importante para a obra de Deus.
ganhou metade. A minha avó mesmo, ela era devota de Maria. Sabe? E ela tinha até uma imagem que parecia que tinha 1 metro. E Deus usou a minha vida para ganhar ela para Cristo. E a primeira Santa Ceia dela foi nesse mês, né? Ô, glória. Nesse mês, 103 anos. Jesus. É. Olha que bênção. E ela, Deus é fiel, né? Eu nunca tinha ouvido a palavra desta maneira. Então Deus usou minha vida para que isso acontecesse. Tá vendo? Para a honra e glória do Senhor. Deus é fiel e se tivesse lá atrás falado, ó, vai para o inferno, poderia ser que até ia, né? Porque não ia ter a oportunidade de conhecer. Então, a gente não pode esquecer disso, tá, irmãos? A gente não pode esquecer disso. Entenda a limitação das pessoas, espere a brecha, como o pastor Tiago falou, não sai metralhando, espere a brecha, só você vai tornar um crente cansativo, tá? Crentes que tinham um monte na igreja, que você ia evangelizar, e ficava tornava um crente cansativo. O que acontecia? As pessoas fugiam dele. Imagina fazer assim, quando via, era os testemunhos de vaga na rua, saia correndo, para não parar. Então não torne-se cansativo, vai com autoridade, né, com a palavra correta, que o Espírito de Deus vai te dar, e entenda também a limitação da pessoa, amém? E como o pastor Tiago falou, a nossa vida é uma carta. Talvez você fale assim, ó, você só anda revoltado. Lembra que eu já falei para vocês sobre Paulo, na ilha de Malta? Eu também não falei aqui, acho que foi em pregação. Saiu do náufrago, o apóstolo Paulo está num barco, está indo para Roma. Acho que eu falei aqui, não falei? Ele está em Roma, está indo para Roma, o barco está ali no náufrago, vai afundar. Deus fala para ele, você não vai morrer, você vai ser apresentado até César, e todos que estão na embarcação vão ser salvos. Não morre ninguém, quem sabia nadar saiu nadando, quem não sabia, pegou um pedacinho de madeira, chegou na margem, Paulo faz um culto, prega, todos aceitam Jesus. Paulo disse, ó, Deus liberta, salva, cura, te socorre. Aí ele vai na ilha de Malta, e receberam eles. Na ilha de Malta, vão preparar ali um cozido para ele, vão aquecer eles. Paulo, como trabalhador que era, vai ajudar a pegar lenha, uma víbora mortífera vem e ataca Paulo. Todos os habitantes de Malta vão dizer assim, esse é um pecador, não morreu no náufrago, mas vai morrer na mão da deusa Íster, que era uma crença deles que era a deusa da justiça. Então quando a cobra vai picar Paulo, naturalmente no mundo físico Paulo ia morrer, porque eles conheciam a espécie daquela cobra. O que Paulo faz? Chacoalha as mãos e continua a fazer o que ele estava fazendo. Amém? A autoridade que tinha nele, a autoridade imposta nele. Se quando aquela cobra fere ele, a preocupação não era os habitantes de Malta, a preocupação era os novos convertidos que estavam fitando os olhos dele, observando ele. Esse pregador acabou de falar que Deus socorre, que Deus salva, que Deus cura. Se ele entra em desespero, todos negavam a fé em Cristo Jesus. Todos observaram o apóstolo Paulo. O que ele fez? Acabei de pregar que meu Deus cura. Chacoalhou as mãos e continuou pegando lenha. Amém? As pessoas estão nos observando. Irmãos, para a gente terminar, vou atrasar 5 minutinhos. Terceiro ponto. Não, aqui. Agora no terceiro. Agora a gente vamos passar para um probleminha que a igreja de Corinto tinha, que muitos confundem hoje, o famoso véu. Amém? Quem pode ler para mim? Coríntios 11, 2 até o 6. (11, 2 até o 6, para a gente encerrar a aula de hoje. Quem pode ler? Eu vos elogio porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da esposa, e Deus o cabeça de Cristo.
Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim que a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. Amém? Isso traz um problema em muitas crenças. Você reparou que a aula de hermenêutica, lembra que eu falei para vocês, a aula de hermenêutica é a aula mais importante da teologia? Interpretação. Lembra que eu falei como a gente aprende a interpretar a palavra? Onde, para quem, para quê? Lembra os porquês da escrita? Aqui se enquadra perfeitamente nesse texto. Nossos irmãos ali da igreja do véu, as mulheres usam o véu. Vou trazer uma explicação para vocês, depois você acompanha no vídeo, se for anotar, vai tomar mais tempo. Nas manifestações religiosas na Grécia, as mulheres eram excluídas. Eles praticavam a teoria da inferioridade. A mulher não era digna de estar ali cultuando os seus deuses. Aqui na cidade de Corinto, existia outro templo muito famoso, o templo da deusa Diana. E como que era a arrecadação para o sustento desse templo? As mulheres se prostituíam, e a renda que recebiam através desses atos de prostituição dentro do templo era para bancar os fundos do templo, a adoração. Manter esse templo era através da prostituição. Nessa época, as vestes masculinas e femininas eram muito semelhantes. E o que diferenciava a mulher do homem? O véu. O véu no cabelo, na cabeça, diferenciava a mulher do homem quando você avistava de uma certa distância. Primeiro ponto, o véu trazia ali o diferenciamento. Segundo ponto, quando Paulo ele vai pela primeira vez, ele prega a libertação, ele prega a importância da mulher. As mulheres abrem os olhos, porém elas querem derrubar o véu. Na cidade de Corinto, elas não querem mais usar o véu. Então Paulo vai repreender essa situação. Por quê? As únicas mulheres que não usavam o véu na cidade eram as praticantes do ato de prostituição no templo. As prostitutas não usavam o véu. Quando as mulheres convertidas ao Evangelho derrubam o uso do véu na cidade de Corinto, porque é lá que tinha o templo da deusa Diana, elas vão sair agora para a rua e vão ser confundidas com as prostitutas. Então, como que elas iam semear uma palavra, sendo que nada diferenciava ela das prostitutas? Amém? Então, Paulo ele vai conservar o uso do véu devido a esse problema na cidade, o templo à deusa Diana. Por isso que a cidade de Corinto teve a necessidade de usar o véu. Em Jacareí tem um templo à deusa Diana? É por isso que, para não confundir as mulheres sem véu com as prostitutas, teve que rapar a cabeça das prostitutas? Não, aqui Paulo fala, quem não quer usar o véu, que rape a cabeça, para não confundir com as prostitutas, que elas tinham um cabelo normal. Então Paulo fala, não quer usar o véu, então que rape a cabeça, mas que esteja uma diferença. Amém? Ele ainda vai dizer, para que continue respeitando o marido. Quem tem a ver hoje o véu para respeitar o marido? Não, nada a ver. Mas é para a igreja de Corinto. Porque a mulher ganhou liberdade de cultuar, mas de maneira nenhuma ela poderia derrubar o véu. Então, se um dia alguém querer vir te evangelizar, entre aspas, você vai ter a sua defesa. Na igreja do véu, que eu conheço uma pessoa, né, na internet, a mulher não pode pregar. Não pode. Na verdade, lá não tem nenhum pregador, né? Eu nunca fui. É separado, homem. Separado. Tem uma Minha porta filha que é- entra com
A porta também? mulher, e tem Algumas lá- assembleias, eu acho que hoje diminuiu. A gente vai em algumas igrejas ainda, não? Tem algumas poucas, mas Mas tem. antes tinha umas que não sentavam, não lembro. Qualquer outro pastor. A Na toda Madureira é assembleia? assim, né? É assim? Mas já foi, no, acho que Belém. Madureira também, tem Madureira Madureira. assim. É. Tinha uma também a Madureira antigamente era assim. Irmãos, doutrina, tá bom? Ó, respeita. Eu sempre falo pra vocês. Aí chega na igreja, você percebe, né? Ó, ficar mais pro canto, você não vai te levar pro inferno, vai te levar pro céu, mas respeita. Fica até deselegante, né? Você chega numa igreja, o homem de lá, a mulher do outro, só tá você e sua esposa ali. Então, respeita a doutrina, né? Ela quis que eu fosse visitar a igreja dela, comprou até um véu pra mim. Tem que ter o véu. Um de véu. Eles não chamam a gente de irmãos, né? Chamam de primo. Mas essa aula vamos deixar para o Zé Luiz dar para a gente, porque ele é expert no assunto mesmo de seitas e heresia. Então, para a gente finalizar, a manutenção do uso do véu era para a cidade de Corinto, tá bom? Para a igreja de Corinto. Paulo não vai mencionar em outras cidades esse uso do véu. Então, essa é a sua defesa, se um dia alguém te questionar. Ficou alguma dúvida? Amém? Então, quero parabenizar todos que conseguiram vir hoje. Conto com vocês semana que vem de novo, em nome de Jesus, e a aula está encerrada. Amém?